Olá, você sabe o que faz um profissional de arquivologia? No programa de hoje nós vamos falar sobre essa profissão que agora tem direito a piso salarial fixo por causa de um projeto de lei aprovado aqui na Alerj. Nossos convidados de hoje são o deputado Rodrigo Dantas, o vice-presidente da Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro, Daniel Beltrán, e a diretora da Escola de Arquivologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Ana Carla Maris. Professora, começar com a senhora. O que faz, além do nome, o nome já diz muito, né, arquivista, mas o que mais faz um arquivista? Essa seria a pergunta mais adequada. O arquivista trabalha com toda a informação arquivística de qualquer empresa, instituição. Toda atividade organizada gera arquivos e o arquivo, o profissional de arquivo cuida desse acervo que é gerado em cada instituição. Então, cada instituição, família, pessoa, empresa tem um acervo único que é produzido e recebido em função das suas atividades. O arquivista trata desse acervo. O profissional arquivista, ele é bem aproveitado, ou seja, as pessoas acabam organizando os seus documentos, as empresas, sem a presença desse profissional? Infelizmente, sim. Muitas empresas e muitas instituições ainda não reconhecem ou não descobriram as possibilidades que podem ter a partir da contratação de um profissional arquivista, né, um bacharel em arquivologia. E aí a minha pergunta para complementar, o que muda? Qual é o ganho? Além, claro, deve ter uma agilidade maior, enfim, mas o que... Basicamente você passa de uma organização muito no bom senso, muito no empirismo, e passa a utilizar técnicas e conceitos e princípios já validados pela academia, pelas universidades. Então você deixa de usar o bom senso e a intuição na hora de organizar um acervo e passa a considerar muito o perfil do usuário, o perfil do produtor daquele acervo, a relação da documentação com as atividades que a geraram, para melhor organizar e disponibilizar essa informação, essa documentação, à disposição de quem dela necessita, no tempo mais rápido e preciso possível. Sem contar também que uma pessoa que é preparada para isso, ela vai fazer isso de uma maneira melhor e mais rápida. E uma pessoa que não tem esse preparo vai levar mais tempo, vai fazer pior, não vai ter um resultado tão bom. Então, às vezes, algumas pessoas acham que é caro contratar um arquivista, mas, às vezes, a economia do dinheiro é nesse sentido. Uma pessoa que não sabe desenvolver aquele trabalho vai acabar sendo um prejuízo maior para a empresa. Por que eu fiz essa pergunta? Porque o leigo, às vezes, pensa assim, para organizar, qualquer pessoa pode organizar. Então é preciso informação e esclarecimento para que as pessoas entendam que não é muito por aí. Por exemplo, um lugar, né, um departamento, onde a gente nem imagina que possa ser necessária a presença de um profissional de arquivologia. Eu queria pedir esse exemplo. Um exemplo, até na empresa onde eu trabalho hoje, é na área de tecnologia da informação. Muitas vezes a área acredita que pelo fato de os documentos não estarem em suporte papel, mas no formato digital, eletrônico, não há necessidade de um profissional para organizá-lo, que os próprios sistemas podem dar conta disso. Porém, é importante ressaltar que os índices utilizados, a maneira de indexar, as palavras-chave estruturadas, inclusive as telas de pesquisa, consulta e cadastro dessa informação, todas passam a ser muito melhor utilizadas com o olhar do arquivista. Sim. Então, em muitas das empresas, quando você vai em uma área de TI ou uma área muito suportada por uma área de TI, ou seja, com muitas ferramentas, muitos sistemas, é comum você ter um feedback dessas pessoas de que, olha, nós não temos documentos aqui é tudo eletrônico. Bom, então você tem muitos documentos eletrônicos. Sim. Então, esse erro, esse equívoco é muito comum. Deputado, pois não, pode falar. Um outro bom exemplo é toda a documentação audiovisual, isso. A própria documentação de televisão e tudo. É muito importante que seja encontrado o que foi gerado, o que tem armazenado. Se a gente não consegue encontrar, a gente não consegue utilizar. E aí... Nossa, você está falando de quando o exemplo é na nossa área, a gente entende melhor, né? Você está falando aí de uma imensidão de arquivos, né, gerados todos os dias nas programações das TVs, por exemplo. Você imagina hoje, por exemplo, com a questão da TV digital e conteúdos sendo gerados digitalmente por celulares, por câmeras, sendo colocados no YouTube, é uma infinidade de informações. É um desafio ainda maior organizar e deixar isso disponível para consulta. Deputado, o senhor participou ativamente da inclusão dessa categoria
né, no projeto de lei que estabelecia pisos salariais para outras categorias também. Isso, eu executei uma emenda, né, a pedido da associação e do sindicato para incluir a classe dos arquivistas num determinado nível salarial em que ia garantir um piso mínimo ali para a classe, que é uma classe importante, né? Tem que ser reconhecida. Nós, em parceria com a associação, desde 2007, temos brigado, né, pelo reconhecimento da classe dos arquivistas, e acho que a questão da inclusão do piso salarial, da classe, né, na verdade, nesse novo piso salarial, foi mais um passo nessa longa caminhada que nós ainda temos. Essa luta vem de quando? Como começou e por que só agora? Bom, o estado do Rio de Janeiro é o único estado da federação que possui, entre os seus projetos de lei de pisos salariais, uma faixa específica para nível superior, que até o ano passado vinha sendo reeditada a cada ano, incluindo os administradores e os contadores. Desculpe, os advogados e os contadores. E nós percebemos que isso poderia ser uma grande oportunidade para os arquivistas, porque pela profissão ser uma profissão relativamente recente, e haver muita confusão em relação ao perfil desse profissional, muitos acreditam que sejam profissionais de nível médio ou com outro tipo de formação, seria uma grande oportunidade de nos comunicarmos com a sociedade fluminense se nós estivéssemos incluídos num projeto de lei como esse. Por quê? Todas as empresas de RH do Estado e todos os setores de RH, todas as empresas do Estado, trabalham o tempo todo com essa lei, porque precisam ali se embasar para definir salários e os pagamentos dos seus funcionários. E a partir do momento que nós conseguimos incluir um profissional arquivista nessa lei, minimamente um grande número de profissionais passaria a saber que o profissional arquivista é um profissional de nível superior e que existe um piso definido para ele. Que interessante, quer dizer, uma forma de divulgação, foi mais pela divulgação do que necessariamente pelo piso. Sem dúvida. Sem dúvida. Que interessante. Existem anúncios em portais pela internet de vagas para arquivistas que muitos lançavam arquivistas nível médio pagando, por exemplo, R$800. E Sim. isso a gente buscava entrar em contato. Olha, a lei que regulamenta a profissão diz que é um profissional de nível superior e vocês precisam adequar essa vaga que não está correta. O profissional de nível médio se chama técnico de arquivo. É um processo constante de comunicação com a sociedade, tentando buscar esse reconhecimento e informar corretamente o perfil de cada uma dessas profissões, cada uma dessas profissões. E nesse papel, acho que a Leste tem desempenhado, nessa função, na verdade,